Olá, você, meus irmãos, beleza? Como é que vai vocês? Tudo na paz? Hoje vamos aqui contextualizar um contexto. Então, se esse vídeo ficar um pouco longo, eu vou cortar ele em dois vídeos ou três vídeos. Hoje vamos falar um pouco da história, ou seja, vamos aqui contextualizar um pouco a Igreja Católica Romana, como ela começou, certo? Então, vamos aqui fazer essa reformalização do contexto historicamente falando, né? Então, nesse contexto, a gente vai falar hoje sobre o clero católico, ou seja, o clero católico no mundo e nos mosteiros daquela época. Então, já se inscreva no canal se você não é inscrito, e também compartilhe esse vídeo, faça também o seu comentário. E hoje vamos fazer aqui um contexto sobre isso, começando como se deu tudo isso, esse contexto da igreja, né? A igreja começou, ela começou primeiramente com o clero, ou seja, o clero católico era espalhado pelo mundo, primeiramente pelos sacerdotes, ou seja, os sacerdotes, eles eram divididos, se dividia-se em grandes categorias nesse contexto e era chamado assim em três contextos, que era primeiramente o clero secular e o clero regular. Então, primeiramente o clero secular, ele era formado por sacerdotes. Então, e eles eram divididos e viviam no mundo atual, como hoje em dia. E esse clero, ele se separava em mosteiros, na verdade, e vivia ali no controle entre as paróquias em si, e tinha os seus clérigos secular, como eu falei, e também nas suas funções, que era criada a hierarquia da igreja em si, como cargos e funções. Então, a igreja vivia toda essa manobra. Isso se daria na Idade Média, muito bem falando assim para vocês. Então, as igrejas em si era formada, se destacava sobre isso. Os padres tinham um papel nesse contexto, era responsável pelas paróquias. E também isto era uma pequena paróquia, uma congregação dos fiéis em si para ali estar dentro de um edifício que era circulado entre eles, como chamava-se templos religiosos. Depois disso tudo vinha o bispo. O bispo ele era organizado e era responsável pelas dioceses entre si, entre o diocese que era um agrupamento de várias paróquias. Então o bispo era responsável por uma diocese de agrupamentos de várias paróquias e assim as suas sedes de dioceses entre si, nas suas localizações, geralmente em lugares desenvolvidos ou subdesenvolvidos de movimentações, ou seja, aqueles lugares que era mais desenvolvido em si. Depois disso vem os arcebispos, ou seja, arcebispo. Eles eram responsáveis pelas províncias, ou seja, responsáveis pela província eclesiástica. Ou seja, era justamente aquele bispo que era responsável por os agrupamentos de diocese, então se tornava os arcebispos. E no ponto mais alto da hierarquia da igreja, por último, vinha a hierarquia religiosa, que estava ali presente, centralizado o Papa. O Papa, que era o bispo de Roma, que eles tinham um papel considerável como sucessor de Pedro, ou seja, o apóstolo Pedro. Mas nesse contexto, sempre houve, na verdade, sempre autoridade papal. Tinha pessoas ali que não aceitava, na verdade, os membros da igreja, né? Nem sempre a autoridade papal foi aceita pelos membros da igreja. Era por todos os membros da igreja naquela época, entende? Porque houve muitas brigas entre os membros da igreja, entre bispos, entre reis e papa. Então a história da igreja é assim, ou seja, a história do clero católico no mundo foi assim, porque houve essa disputa, uma disputa tão grande entre eles, entre os bispos, entre os papas, entre os cardeais. Então essa disputa ainda hoje há, na verdade. Então essas brigas entre os papas, entre bispos e cardeais e arcebispos, teve de fazer, sempre eles fazer concessões para manter a unidade do cristianismo na época, ou seja, ou para obter-se a proteção de um rei poderoso, entendeu? Aí a gente vai aqui ver sobre o clero
secular. O que era o clero secular? O clero secular era formado pelos sacerdotes que viviam nos mosteiros naquela época, entendeu? Ou seja, ou em conventos, que obedeciam uma regra de vida. Essa regra de vida regular, ou seja, que a palavra em latim, regra de vida, vem derivada de estabelecer uma ordem, ou pôr uma ordem religiosa, que muitas vezes era afastado do contato direto com as situações do mundo que ali se vivia, e os monges, ou seja, os monges que muitas vezes se retiravam e dedicavam seus tempos à vida religiosa. Então, a situação era mais ou menos isso, nesse contexto. Então, era muito, como se diz, numa religião, numa localidade, ou, na verdade, numa realização de atividades que os monges viviam, atividades agrícolas, atividades artesanais, bem como os trabalhos domésticos e também trabalhos intelectuais. Então, ali se desenvolvia os monges, por exemplo, a gente vê muito a cópia, né, da conservação de muitos, da importância dos manuscritos, como em gregos, em latim, naquela tempo, daquela antiguidades. Os monges conservavam tudo isso, né, porventura também a cultura clássica daquela época. Então, o clero secular vivia nesse punhado, né, os mosteiros que se transformaram, na verdade, depois se transformaram em centro de ensino, entende? Ou seja, centro de ensino, mantendo-se ali a maioria das escolas bíblicas, ou seja, das bibliotecas grandes existentes na época. Mas é interessante aqui a gente notar que a vida monástica, a vida dos monges em si, ela se deu no início ali aonde? Na Europa. A Europa Ocidental. Na Europa Ocidental. E ali no ano 525. Então a gente vê aqui toda essa história do clero católico. Mas, São Bento. São Bento quem, ou seja, chamado Bento, São Bento de Núzia, que ele que fez essa tradução toda, ou seja, ele quem olhou para os pecados, vícios de Roma, ele quem indignado de tal modo que ali ele se afastou-se por alguns 3 anos e foi viver solitariamente numa caverna. Então essa é a história de São Bento, já pegando aqui, né, nesse contexto do clero católico no mundo. Mas ali ele saiu de fora, dentro da casa, e foi para fora dos muros, ou seja, ele se manteve ali, apoiando, e nesse contexto paregueu um mosteiro. São Bento ergueu esse mosteiro, veja só, ele ergueu esse mosteiro e saiu para erguer um mosteiro do Monte Cassino, num lugar onde anteriormente existia um templo dedicado a Apolo. Entendeu aí? O deus da razão. Veja só, considerado o mais belo dos deuses gregos. Então, São Bento, ele foi o criador, na verdade, da ordem dos beneditinos. E ali escreveu 520 novas regras regular, e que ali se passou para os votos dos monges, começaram ali toda né, os juramentos que você deve ser exigido pelos monges. Aí esse juramento que começou, e foi por São Bento. Qual foram os juramentos? São 3, que justamente são pobreza, castidade, obediência. Eu vou já chegar lá onde você quer. Então, pobreza é a doação de todos os bens pessoais para a ordem religiosa. Entendeu? E castidade é o quê? Castidade, para eles, era justamente a obsessão de relações sexuais. E a obediência, no contexto, é o cumprimento das ordens dos monges superior nas abadias que ali eles consistiam, ou seja, todo esse contexto dessa obediência que se derivava no contexto do grego, abas, o quê? Que significa pai. Ou seja, aquelas regras todas que foram criadas por o São Bento, pobreza, castidade e obediência,
que foi que aconteceu? Essas regras criadas pelos beneditinos foram modelos para as maiores rodas religiosas que surgiram posteriormente. Entre elas, veja só, as ordens que dedicavam-se, que foram as ordens de São Francisco. Os franciscanos pregaram esse modelo de São Bento. Ou seja, os dominicanos também tiveram essa ideia, e também os carmelitas, e também os agostinianos. Então, São Bento foi o pai de tudo isso, da pobreza, da castidade e da obediência. Porém, aqui já está construindo, entende? A formalização do clero católico romano no mundo. Aí que lá para frente você vai ver as coisas pegar. Aí que foi que aconteceu? Aconteceu de tudo essa viravolta, né? A gente viu que a igreja experimentou-se tudo isso como uma experiência, ou seja, como um experimento. E a gente vai ver mais lá na frente sobre a Idade Média, sobre os tribunais da Inquisição, ou seja, aqui a gente vai falar sobre a face cruel da igreja. A igreja passou por uma fase cruelmente, ou seja, dos mais diversos, né, países cristãos, ali a fé nem sempre foi aquela fé. Na Idade Média houve um tribunal, né, e ali tudo era heresia, tudo era ali, dizer, não, isso não pode, etc, entendeu? Que era a face cruel da igreja. Ou seja, nos diversos países cristãos, ou seja, naquela localidade ali da Europa Ocidental, aconteceu isso. Ou seja, nem sempre a fé popular foi manifestada nos termos exaltos da doutrina católica. Por quê? Porque surgiu, então, uma série de doutrinas dentro da igreja. Entendeu? Que quando eu falei que era bispo brigando contra reis e padre, eu quero dizer, porque foi surgindo várias doutrinas dentro da igreja católica romana. Isso é história, tá bom? Então, nesse contexto, a igreja foi surgindo essas crenças, essas superstições de dominações de heresias. Foi criado dentro da igreja católica romana isso, um tribunal da Inquisição, como fosse uma fase de julgamento. Que ali começou a socar-se, ou seja, começou a socar ali com o contexto dos dogmas, dos tribunais da Inquisição, porque eles diziam que exatamente, né, na doutrina católica surgiu justamente uma série de doutrinas, crenças e superstições de dominações de heresias, e que se chocava com os dogmas oficiais da igreja. Mas muitos começaram a ser julgados. Ou seja, para combater as heresias, o Papa Clemento criou em 1231 os tribunais da Inquisição. Foi o Papa que criou. Ou seja, o Tribunal da Inquisição, para começar aí perseguir aqueles que cuja missão era distribuída e julgar os heréticos. Ou seja, os tribunais passavam pelas aquisições. Ou era entregue às autoridades. E quem eram as autoridades? Imagina só quem era. As autoridades eram administradas pelos estados, que se carregava de executar e de execução das sentenças. Ou seja, apenas aqueles que estavam à frente aplicava aí os casos desde a confissão de bens, ou seja, eles confiscavam os bens das pessoas e jogava-se ali até a morte em fogueiras, enquanto aquela pessoa não confessava. Entende? Então, essas ações tribunais, uma delas foi quem? Julgada Joana d'Arc. Joana d'Arc foi ao tribunal da Inquisição e ela se tornou-se ali por vários reinos cristãos. Essa Joana d'Arc, que era uma pessoa, uma soldada, uma guerreira, entre ali a Itália, França, e ela, Alemanha, Portugal
especialmente na Espanha. Então, o Tribunal da Inquisição estava situado nesses lugares, na Itália, na França, Alemanha, Portugal, especialmente na Espanha. Ou seja, nesses últimos países que ali a Inquisição se encontrava, ali foi profundamente, né, foi uma aquisição que foi penetrada profundamente na sociedade, para os fiéis, para os leigos, para aqueles que realmente começavam a enxergar e era contra os dogmas, entendeu? Então, aí começou as caixas, as buchas. Então, ali começou, através de uma... Né, ali começou a se rastejar por esses países, naquela época, né, em 1231, que foi proclamada essa aquisição, e ali começou realmente a geminar, ou seja, através de uma gigantesca burocracia pública, ou seja, com cerca de 25 mil funcionários a serviço do movimento inquisitorial. Veja só, 25 mil funcionários da igreja, todos eles dominicanos, todos eles padres, monges, entendeu? Então, 25 mil era muito, cara, era muito. Ou seja, eles pressionavam o quê? Pressionava a monarquia católica. Quem eram os monarcas católicos? A Inquisição, eles desempenhavam um papel católico, papel político e um papel social. Então, secava toda a redondeza, tanto na social, política, como católica. Na monarquia também. Nos países que existiam os reis. Ou seja, ali influenciando os movimentos contrários às classes dominantes, de maneira que ultrapassava sua finalidade declarada do proceder ao muro, ao momento do combate de heresia religiosa. Então, o Tribunal da Inquisição, ele foi profundo, ele foi até as classes dominantes. Quem eram as classes dominantes naquela época? Era o escritor, era o jornalista, era aquele que pensava fora da igreja, aquele que não apoiava o Papa, aquele que não queria o dogma da igreja. Então, todos eles foram julgados. Veja só, 25 mil funcionários da própria Inquisição, espalhados por esses países, França, Portugal, Alemanha, entende? Itália. Então, essa viravolta, nesse contexto, a gente vê que aqui o processo começou a ser inquisitório mesmo. Inquisição, tribunal da Igreja Romana. Lembrando aqui que eu não estou fazendo nenhuma crítica, estou falando um fato histórico que aconteceu naquela época. Então, nesse contexto, essa fase, ou essa face cruel da igreja, foi realmente uma fase de penura. Mas houve-se o tempo da graça, ou seja, aonde chegou ali as aldeias, as comunidades pequenas, o tempo da graça, que ali foi justamente nas cidades. Os escritores começaram a perseguir e a solicitar todos aqueles que acusavam de heresia. Ou seja, que se apresentava espontaneamente ao juiz. A pressão foi tão grande que eu pensava diferente da igreja, mas eu tinha medo, eu me apresentava, eu errei, eu quero me aqui dizer que eu não quero ser queimado, eu quero me confessar. Então, foi isso. E nesse contexto, espontaneamente falando aqui, era então estabelecido o tempo da graça. A igreja começou a formular, o tempo da graça é esse. Você tem a oportunidade de dizer a verdade. Ou seja, tinha um prazo, de um dia, uma quinzena para você pensar. E tinha meses. Então, durante esse período, os heréticos, que é considerado para a igreja romana como heresia, ele que era herégio,
eles se retratavam, se apresentavam, e ali eles tinham uma certa misericórdia e recebiam o juramento pelas leves e a crítica do juiz de penas, que era terminado o tempo da graça. Ou seja, o juiz tribunal tornava-se implacáveis. Todos os suspeitos que ali se encontravam de heresia eram duramente perseguidos. Imagine só, existe uma aldeia, era uma província ou era uma cidade da França. Existia a capital da França, mas por ao redor da França existia uma comunidade pequena de pessoas que pensavam diferente, que tinham seu costume, sua cultura, mas a igreja chegava ali e disse, olha, é o seguinte, você não acredita no Papa, você não acredita no bispo, você não acredita no padre, nos monges, o que você está pensando assim, 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 que é uma coisa diferente, que a igreja contara a igreja, você agora vai ter o tempo da graça para você pensar. Estou falando no contexto histórico da igreja do passado. Ou seja, no contexto que foi reformulado o Tribunal da Inquisição, a face cruel da igreja, que foi proclamado pelo o Papa Gregório, em 1231. Então, houve tudo isso nesse contexto, que foi uma infâmia da igreja naquela época. Então, esse tribunal, justamente, todos os suspeitos eram perseguidos. Existia também o fato do interrogatório, aquelas pessoas que iam perante o tribunal, tinham que ser interrogado, era uma razão psicológica, ou seja, acusações de heresia, e ali era loucamente, né, os inquisidores faziam tudo e por tudo os reis confessassem que a igreja estava certa, que aqueles pensamentos de seus crimes, os seus reis confessassem e submetisse essas defesas das violências de tortura. Existia tortura. Hoje em dia você vai a um museu na França, né, em alguma região ali da Alemanha ou até mesmo ali de Portugal, você vê um museu que existe cadeiras, formas de torturas barbaramente cruel. Escritores da igreja, do clero católico do passado. Então, era chocateado, queimado na brasa, é certo. Então, as atividades tribunais era corriqueira, todos os dias e todas as semanas e meses, em anos. E ali a sentença era cruelmente muito obscura, cruel, se pensar. Então, essa foi a fase da igreja, ou seja, foi a fase da sentença, que a igreja permitiu que aquilo acontecesse. Os réus, ou seja, os credores que estavam ali, eles colocavam assistência, uma sucessão pública para todo mundo ver. Então era uma pressão psicológica. E tinha um simão, tem uma pregação a favor disso. E a sentença previa entre 3 tipos básicos de penas. A maior delas seria a confiscação, ou seja, ou tomada de bens, prisão e pena de morte. Olha lá, a igreja era mãe da ressurreição e ela estava matando em nome de Deus. Os condenados à morte eram queimados vivos numa grande fogueira. Ou seja, alguns pouco eram estrangulados antes de terem seus corpos lançados à fogueira. Então, basicamente aqui é o contexto da fase cruel da igreja que se diz aqui, que é o tribunal da Inquisição, a face cruel da igreja. Mas esse tempo passou. Aí depois veio a igreja e o Sacro Império, ou seja, a briga entre o Papa e o Imperador, que a gente deixa para outros momentos. A gente vai dar prolongadamente aqui. Eu vou falar no próximo vídeo sobre o celibato, como surgiu. Então, vamos para finalizar esse ponto desse vídeo, vai ficar um pouco longo. Não sei se eu posto ele longamente assim ou se eu corto para gerar 2 vídeos. Se você gostou, curta aí, compartilha, se inscreva no canal. Estamos juntos. Bye bye.